Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis é o texto bíblico que relata sobre o momento em que Deus chama Noé e sua família para construir a arca de Noé. Não preciso explicar muito sobre a arca, tema conhecido por todos. Todo mundo sabe a história, que Deus chamou Noé para construir uma arca, que é um barco grande, que dentro desse barco ele teria ali os animais, e houve um dilúvio, todos os seres vivos da terra morreram, menos os peixes, acredito eu, porque tinha água, mas depois disso, Noé começa um novo tempo ali do Senhor na humanidade. Gênesis capítulo 6, no versículo 5, diz assim, todo mundo abriu a sua Bíblia? Importante que se anote, preste muita atenção. Diz assim: o Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e lhe cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e os homens e também grandes animais e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência ou graça. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver que a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Em algumas traduções está em tábuas de cipreste. Importante isso, porque isso vai entrar na mensagem. Divida em compartimentos e a revista com piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Tamanho da arca, grande. Faça com um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior, o andar médio e o andar inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, que eram as noras. Faça entrar um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu confesso aos irmãos que eu gostei bastante desse tema, famílias fortes para tempos difíceis. Por que esse tema é tão importante? Cada dia mais nós estamos presenciando a desintegração das nossas famílias e da sociedade como consequência
da desintegração da família. É perceptível hoje, quem tem 40, 50 anos, que as estruturas familiares mudaram muito nesse período. Muito. E é perceptível que a sociedade mudou também muito. Mas a sociedade mudou justamente porque a sociedade é a consequência das famílias. Nós vivemos hoje em uma sociedade doente, sem parâmetro algum. Não tem mais parâmetro para nada. Cada história maluca, cada tipo estranho. Uma sociedade promíscua e licenciosa, onde o sexo se tornou um Deus e aonde a sensualidade está chegando a parâmetros nunca vistos antes, ou visto apenas nas sociedades que ruíram em decadência, como a sociedade grega, a sociedade romana, que também tiveram uma ruína e sumiram praticamente da história. E uma das características dessa sociedade é que se tornou uma sociedade totalmente promíscua, onde o sexo foi banalizado, foi endeusado, idolatrado. A sensualidade tomou conta dos corações dos homens. E isso gera uma estrutura de sociedade decadente. Uma sociedade entregue a si mesmo, que não há respeito, que não tem valores, principalmente valores cristãos. Como agir, como tratar, como lidar com as circunstâncias. Não. Hoje nós vivemos uma sociedade de verdades relativas. O que é bom para mim, o que é verdade para mim, não é verdade para você, e o que cabe é a minha verdade e não a sua verdade. Então, na minha verdade, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso adulterar. A mulher casada pode dormir com outro homem casado e não há problema algum. Eu posso usar droga do jeito que eu quero, eu posso estuprar, eu posso abortar e tá bom. Uma sociedade em total ruína espiritual, social e, consequentemente, econômica. E eu não estou falando isso a nível de Brasil, não. Onde o pai não consegue mais educar seu filho. Hoje a grande crise é que os pais não sabem e não têm mais condição, não conseguem mais educar seus filhos. Por vários motivos. Uma deles é por conta da interferência do Estado, da influência da mídia e da frouxidão desses pais de hoje. São frouxos, são moles, não são bíblicos. Já não conseguem, não têm controle sobre filhos. E onde filho não respeita mais o pai de forma alguma. Muitos aqui foram criados com aquele tipo de educação que quando chegava e tivesse alguém mais velho, o que você precisava fazer? Quem lembra? Minha mulher fala muito disso. O que tinha que fazer, Neide? Pedir a bênção. E se você não pedisse a bênção, o que acontecia? Era o apocalipse, quase. Quando adulto conversava, se a criança atravessasse a conversa, já o pau comia. Tem pais que se a gente vai conversar com o pai, a criança está berrando, fazendo, e o pai assim, aquela cara de tonto, não faz nada para o filho.
O filho faz do pai gato e sapato. E os pais ficam... Por isso que a gente está com uma geração de jovens com crise de ansiedade, jovens mimados. Isso é resultado de educação, de criação. Isso vem de dentro de casa. Onde atitudes como valores, respeito, honra e caráter são hostilizados e combatidos. Parece que é ofensivo você falar que você honra. Parece que é ofensivo você manifestar caráter. Parece que é ofensivo você manifestar respeito a alguém. Nós precisamos entender, e essa frase para mim, eu tirei ela de um livro, essa semana que eu estava lendo. E essa frase, ela sintetiza uma grande verdade. Que a família, ela é central para a perpetuação e preservação da humanidade. Básica para a ordem social e principalmente, e a principal ambiente de instrução e conhecimento. É a família. Aonde não há famílias fortes, não tem sociedade forte. A sociedade, ela é o reflexo da casa, das estruturas familiares. E hoje existe uma ação orquestrada, diabólica, para destruir toda a estrutura familiar. Por isso que a gente vê tanto combate contra a família tradicional do padrão judaico-cristã. Pai, mãe, filhos. Aonde o pai é o cabeça e a autoridade, aonde a mãe é uma mulher ali que serve a casa e que serve ao marido, que serve aos filhos, que é uma auxiliadora, aonde os filhos respeitam e crescem em harmonia com a família. Esse tipo de atitude hoje é amplamente combatido por meio de conceitos progressistas, feministas. Mas por quê? Por que que eles têm tanto desejo de destruir a família? Por que que eles têm essa sanha por destruir casamentos, para desconstruir famílias? Porque famílias fracas geram uma sociedade fraca e vulnerável e própria para controle. É muito mais fácil. Porque famílias fortes geram sociedades fortes. Então a família, ela é central para a perpetuação da espécie humana. Por mais que nós tenhamos muita gente no mundo, sabe que a taxa de natalidade tem caído drasticamente. Em alguns países, isso aqui vai ficar muito sério. No Japão, vende mais fralda geriátrica do que fralda para criança. Isso é um problema muito sério, porque daqui a alguns anos, essa sociedade provavelmente pode colapsar. Porque não vai ter gente, não vai ter homens, não vai ter mulheres, não vai ter famílias. Essa ideia progressista de que não, você pode ter a família que você quiser, tudo é livre, tudo é free, sai desse modelo padrão. Os lugares que mais trabalham com esse conceito e têm feito isso acontecer, como a Europa, alguns países, mas Califórnia, o estado da Califórnia, estão em colapso social.
estão em colapso social. E a família é o ambiente, e é o melhor ambiente para a instrução e crescimento. Não é a escola, não é a creche, não é a classinha do Kids, é na família, dentro de casa. Infelizmente, muitos pais, inclusive cristãos, não entenderam essa realidade, estão perdendo a sua família. E por isso que cada dia mais a gente tem visto divórcio, separação e filhos de crente desviando e famílias cristãs desintegrando cada dia mais. Porque muito crente está negligenciando essa realidade. De que as coisas começam dentro de casa. Inclusive a nossa igreja nada mais é do que a consequência, o reflexo das nossas casas. E nós só vamos ter uma igreja forte se nós tivermos famílias fortes. Nós precisamos edificar famílias fortes porque os tempos já são difíceis. Principalmente nos dias de hoje. Nós temos uma influência externa e um conceito muito claro externamente de que é uma guerra e nós vamos destruir. Nós vamos combater. E há uma luta contra a nossa família. Há uma luta para destruição dos nossos valores que permeiam a nossa vida cristã e automaticamente nossa família. Há uma luta para que você se mantenha casado, você que é casado. Há uma guerra. Há legiões de demônios que estão trabalhando para destruir o teu casamento. Há uma horda de demônios que trabalham para destruir seus filhos, para influenciar os seus filhos. E muitos estão perdendo a guerra porque não entenderam essa realidade. Nós precisamos edificar famílias fortes para tempos difíceis. Como Jesus diz, que a casa firmada na rocha, quando vem o vento e a chuva, ela fica firme. Tempos difíceis são comuns. Mas nós precisamos entender que a nossa casa precisa ter uma base sólida. E a família de Noé, ela relata isso claramente. Eu escolhi esse texto para nós iniciarmos o nosso jejum. Por quê? Olha que interessante. No versículo 5, no capítulo 6, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O versículo 8 e 9. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Eu vejo 4 coisas aqui, já inicialmente. Primeiro, a perversidade do homem chegou ao limite. O que nós olhamos aí para fora e o que nós vemos? Que este mundo está dominado por homens maus, há homens malignos. Há homens diabólicos que só pensam em poder, em lucro, em se dar bem. A maldade humana, ela está alcançando patamares que nós não víamos nem em tempos da Idade Média. Nós não víamos isso. E hoje você vê governantes malignos que envenenam a própria população.
Homens que estão só pensando em si e não em pessoas, em qualidade de vida, em nada disso. São homens que estão mais preocupados com a sua ideologia do que com pessoas. Porque esse mundo é de homens maus. Não seja inocente. O homem é mau. E esses homens estão entregues a si, como relata lá o livro de Romanos, capítulo 1. O texto é claro e diz, olha, a perversidade do homem tinha aumentado, e a terra, e toda a inclinação de pensamento do coração do homem era para o mal. Nós vimos e temos visto isso assim, de uma forma descancarada na nossa cara. Homens que estão até nos governando, ou governantes e autoridades que deveriam estar lá para o bem do povo, o que eles estão fazendo? Só o mal. E com autoridade. E exercendo essa autoridade para oprimir, perseguir, trazer sofrimento. Outra coisa que eu vejo é que a Bíblia diz que o Senhor mostrou graça, graça ou benevolência a Noé. Deus olhando aquele povo e ele encontrou um homem e ele manifestou graça. Não que Noé fosse merecedor de alguma coisa, mas ele olhou para Noé e falou, olha, eu vou abençoar essa família. Ele escolheu uma família. Sabe o que eu aprendo? Que a graça de Deus para a nossa família. A graça de Deus para a tua casa. A graça de Deus para o teu casamento. A graça de Deus para os teus filhos. Terceira coisa que eu aprendo é que o propósito não é apenas com o indivíduo, mas com sua família. Porque o texto diz que no versículo 8 e 9, o Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E essa é a história da família de Noé. Então perceba que Deus está preocupado com a nossa família. Que mesmo que Deus trate com o homem de forma individual, e alguns falam assim, a salvação é individual. Sim, nesse aspecto, mas a salvação também é para minha casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação pode ser para mim de forma individual, mas ela não vai ficar apenas em mim. A minha casa será atingida por essa bênção e por esse favor de Deus. Por esse amor de Deus. Há uma promessa de Deus para a tua vida, mas não é para a tua vida, é para a tua família. Quem crê, diga amém. Agora eu aprendo também que o texto diz, Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus, o versículo 9. Noé era um cara diferenciado. Se nós queremos edificar famílias fortes para tempos difíceis, nós precisamos ter também famílias diferenciadas. Às vezes o que me assusta muito, e parece que há uma necessidade de algumas pessoas acharem que elas têm que ser parecidas com as coisas dessa terra. Há uma necessidade de muitos, por aceitação, por um conceito errado de cristianismo, e que nós precisamos entender que quando Deus olhou e achou alguém diferente da sua época. Na nossa casa, na nossa família, precisa ser a mesma coisa. O que me assusta é que às vezes a gente olha para a casa de algumas famílias, você não vê diferença alguma com o mundo. Coisas que o mundo apronta, que as pessoas fazem, e as pessoas também dentro das suas casas, que são consideradas casas cristãs, têm a mesma coisa. A maneira como eu lido dentro da minha casa com a minha esposa, com as minhas filhas, a maneira como eu lido com a maneira das coisas da minha casa, tem que ter diferença.
Meu casamento tem que ser diferente. A maneira como eu educo as minhas filhas tem que ser diferente. A maneira como eu me comporto, tudo isso diz muito ao meu respeito. A grande crise é que, às vezes a pessoa é aqui, mas lá fora é outra coisa. É uma luta. Eu nunca tive problema com isso com as minhas filhas, de falar não, na nossa casa não é assim. E nunca tive a necessidade de aceitação, aprovação dos outros, para que eu ficasse igual. Então, eu vou dar um exemplo. Vai ter carnaval na escolinha das meninas. Não vai. Não vai participar. Olha, professora, nesse dia elas não vão. Ah, vai ter o Halloween. Não vou participar. Isso não é festa cristã. Isso não representa cristianismo. Ah, mas a criança vai ficar traumatizada. Encontro com as minhas filhas e pergunto para elas se elas são traumatizadas porque não participaram. Pergunto, te dou liberdade. Ah, estou revoltada porque eu não participei. Não. Tem ambientes que não cabem a nós. Tem coisas que não cabem a nós. Tem músicas que nós não ouvimos. Tem programas que nós não assistimos. Tem roupas que nós não vestimos. Ah, mas é moda. É moda do inferno, mas não é moda para nós. O meu padrão não é esse. Meu padrão é outro. Então tem que olhar para mim, mesmo que eu vista uma calça, vai ver que tem algo diferente. Esses dias eu fui num comércio e eu estava precisando comprar uma peça de um carro, do meu carro. E aí eu pedi tal, e o cara falou, não, pedi aqui e tal. E quando chegou, ele me ligou, e ele falou, chegou a peça, Ricardo. E aí a gente conversando, nem o conhecia. Aí ele falou assim, rapaz. Aí não sei que ele descobriu que eu sou pastor. Ele falou, sabia? Eu falei, por quê? Ele falou, você sabe que aqui na nossa loja eu não posso encomendar peça se você não der pelo menos 40% de entrada. Mas eu deixei você, eu fui com o teu santo, ele falou. Ele falou bem assim, eu fui com o teu santo. E ele falou, sabia que você tinha alguma coisa diferente. É perceptível, conversando com você. Eu falei assim, brinquei com ele. Ele falou, obrigado pela confiança. Mas eu vou confessar aos irmãos que isso não acontece uma vez ou outra, é sempre. É muito comum isso. Olha para minha casa. Não que nós não tenhamos problemas ou que sejamos perfeitos. Mas, porém, entretanto, há uma diferença. Visível, perceptível. E como que eu edifico famílias fortes para tempos difíceis? Primeira coisa, no versículo 13, lê comigo lá. Diz assim, Deus disse a Noé, aí ele fala, darei fim aos homens, construa uma arca e assim por diante, deu todo o parâmetro. Primeira coisa, igreja, como que eu edifico uma família forte para tempos difíceis? Primeira coisa, famílias fortes são edificadas por meio da palavra de Deus. Semana passada, retrasada, eu preguei aqui sobre tudo deve começar com o Senhor. Você precisa ter uma palavra de Deus. Mas eu quero ir além disso. Isso aqui não é uma palavra apenas alguém falou, né? Não é uma palavra rema no sentido de uma pregação. Mas edifique a sua família com base nas escrituras sagradas. A crise das famílias hoje é que elas creem em Deus, mas negligenciam as escrituras.
Oséias capítulo 4, no versículo 6, o povo está corrompido, a sociedade está em decadência. E olha o que o profeta diz, na verdade é o próprio Deus. Por que aquela sociedade chegou em decadência do jeito que estava? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Está escrito aí falta de unção? Sim ou não? Está escrito aí falta de falar em línguas? Não. Está escrito aí meu povo foi destruído por falta de propósito? Não. Por falta do que, igreja? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. As pessoas querem crer em Deus, mas rejeitam as Escrituras como verdade absoluta e parâmetro de vida para a sua vida pessoal. É nela que eu tenho a vida eterna. Então, se eu quero saber como eu faço alguma coisa, eu preciso ir para as Escrituras e aprender de Deus isso. Noé começou a edificar algo, mas porque Deus tinha uma palavra para ele. E a palavra, ela veio com detalhes. Olha, faz assim, desse jeito, desse tamanho. Deus já definiu como devem ser as coisas. Deus já falou como deve ser o casamento, como deve ser a educação de filhos, como deve ser o relacionamento. As Escrituras, elas são ricas nesse aspecto. Como que eu sou um bom marido? Como que eu sou uma boa esposa? Como que eu sou um bom filho? Como eu lido com o perdão? Como eu lido com a mágoa? Como eu lido com o ressentimento? Como eu lido com a crise? Como eu lido com as circunstâncias? As Escrituras têm condição de nos ajudar. Mas sabe qual é o problema? Rejeitamos as Escrituras. A Bíblia diz que Noé recebeu e fez conforme a palavra de Deus. Conforme, na forma, do jeito. Segundo, famílias fortes são edificadas no padrão de Deus. Eu disse primeiro na palavra, depois tem o padrão. O que Deus vem e fala assim, ô Noé, olha, a arca vai ter esse tamanho, ele deu o projeto pronto. Noé não teve que fazer uma faculdade de arquitetura, de engenharia naval para aprender as dimensões, o que é melhor. E é tão interessante que uma vez eu li que o mesmo conceito da arca para gerar flutuabilidade no meio do mar, é o mesmo princípio usado até hoje, principalmente na Marinha Americana. Olha que coisa. Noé só tinha que fazer conforme Deus falou, na medida exata que Deus falou, porque a medida tem a ver. Tem um porquê da medida. Por que 3 pavimentos? Por que piche por dentro? Por que piche para fora? Por que só uma abertura? Sabe qual é o problema? Deus nos deu o projeto pronto. O problema é que nós queremos adaptar as coisas e fazer do nosso jeito. Vou te dar exemplos. Quando nós falamos aqui de casamento, como deve ser a atitude do homem para com a mulher, baseado lá em Efésios capítulo 6, que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela e a lavou pela palavra. Muitos homens falam assim, eu tenho que morrer nada. Eu não tenho que fazer nada. Eu já faço muito, eu trabalho, eu já pago as contas, então eu já sou o cara. Se você acha que só porque você trabalha e paga a conta você é alguma coisa, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Isso é obrigação. Isso é obrigação.
Não, eu não faço mais nada, eu não me preocupo com o filho, não estou preocupado, eu não vou em mercado, eu não estou preocupado com a minha esposa, ela que se vira. Então, está errado, você não está sendo bíblico. A Bíblia diz que primeiro o homem morre pela mulher. Ele se nega. Ele não só morre e se nega, como ele edifica a mulher na palavra, ele cuida, como Cristo cuida da igreja, como Cristo cuida da noiva, o homem tem que cuidar da mulher. Ele vai investir emocionalmente nela, ele vai investir financeiramente nela. Você quer ter uma mulher bonita do teu lado? Deixa eu te falar uma coisa, não existe gente bonita sem investimento. Não existe. Você precisa investir. Primeiro no emocional. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Primeiro você investe no emocional. Não adianta dar banho de loja. Não adianta levar lá no shopping se você faz do coração dela um inferno. Não, primeiro você investe no emocional. Primeiro você se ajuda ela nesse aspecto. E depois você vai investir nela como sua esposa, como aquela que Deus te deu para você cuidar. Porque nós vamos dar conta dela. E o relacionamento de homem e mulher é tão sério perante Deus, tão sério, que no livro de Tiago diz que quando você briga com a sua mulher, suas orações são interrompidas. Então você quer começar um jejum hoje? Se arruma com a tua mulher. Porque não adianta ficar sem comer brigado com ela. Deus não vai ouvir a tua oração. Se brigou, resolve rápido. Não estou dizendo que não tem briga. Mas estou dizendo, aprenda a resolver. Aprenda, tenha maturidade. E a Bíblia fala que a mulher deve se sujeitar ao homem, como a igreja se sujeita a Cristo. Tem mulher que é insubmissa, principalmente aquelas hoje com uma mentalidade feminista. Homem não me banca. Não, eu não devo satisfação para homem. Mas peraí, você casou? Casei, mas eu não devo satisfação. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é casamento. Casamento é reciprocidade, um sabe do outro, é intimidade. É ter acesso a áreas que outros não têm. E isso eu não estou falando só de órgão genital. Eu estou falando de lugar da alma. Eu estou falando de dramas internos. Isso é casamento. Isso é intimidade. Antes de você ter intimidade sexual, você precisa também gerar intimidade emocional. Isso é um casamento forte. Onde os dois não têm problema nenhum de estarem nus um diante do outro. Mas nu, eu não estou falando no sentido literal. Até que é o que acontece. Mas eu estou falando como pessoa. De você se expor, de você ter nela e ela ter em você uma pessoa de confiança. Onde vocês são verdadeiros amigos. Eu não entendo a atitude de alguns maridos e algumas esposas que não conta para o outro coisas do dia a dia, que esconde informação, que não fala quanto ganha. Eu não entendo a atitude de alguns maridos e mulheres que têm uma jornada e uma vida dupla, uma agenda separada. Eu não entendo a atitude de alguns maridos e esposas que, na verdade, não é um casamento. Ali é duas pessoas que moram juntas e se aturam. Percebe que muitos, quando a Bíblia fala sobre a educação de filhos, quantos pais negligenciam as Escrituras sobre a educação de filhos? Não, porque agora nova pedagogia. Não, porque a Xuxa disse que... É na Xuxa que você vai acreditar? A Xuxa é o seu parâmetro? E você sabe que o pior de tudo?
Para muita gente é. Não, no meu filho eu não corrijo, porque a nova pedagogia agora diz que era para conversarmos. Tolo. Tolo. Tolice. Se a Bíblia fala para eu corrigir, eu não estou dizendo que é para você matar a criança, machucar a criança ou ferir. Não estou defendendo nenhum tipo de agressão. Pela graça de Deus, minhas filhas não me dão trabalho. E eu bati, eu acho que 1, 2 vezes. Minha esposa acho que foi mais. Porém, em casa ainda é. O olhar fala muita coisa. Então, a Bíblia nos dá padrão, nos dá orientação de como nós lidarmos. Mas sabe o que as pessoas fazem? Ignoram as Escrituras e vão tentar recursos naturais, humanos, da psicologia, do coaching. Eu fico abismado. Como tem gente que paga curso de como educar filho, mas curso dado por quem não é cristão. Terceira coisa, como que eu edifico uma família forte para tempos difíceis? Use o material certo na edificação. Eu tenho uma pequena noção de obra. Eu já fiz tanta obra de igreja. Muitos irmãos me ajudaram muito. Então eu tenho uma pequena noção. Não sou um pedreiro, não sou engenheiro. Mas essa noção, ela me dá a condição de entender que existe o material certo para coisas que eu vou fazer. Não adianta. Não adianta eu pegar algo que pode ser bonito, pode ser legal, mas se não for o material certo, pegar aquele material que o pessoal usa muito hoje, piso laminado, que parece madeira, conhece? Aquilo é lindo, bonito, mas coloca numa cozinha. Você vai ver o que acontece, principalmente se você é o tipo de pessoa que lava. Acha que limpeza só acontece se tiver mangueira incluída. Tem mulher que é assim, né? Tem que ter mangueira. Se não tiver mangueira, não tem limpeza. Minha mulher é dessas. Falei para minha mulher que o meu sonho é construir uma casa e tudo de inox. Que ela pode molhar teto, tudo. Ela fala, não, tem que ter água, não tem jeito. Paninho não aguenta muito tempo. Gostoso é vir com água e sabão. Então existe o material certo. Olha o que o versículo 14 diz. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida com compartimentos e revista com piche por dentro e por fora. Então a primeira coisa que Deus manda, tinha que ser madeira de cipreste. Perceba que Deus dá não só a medida, como especifica o material. Não é qualquer madeira. Existe uma madeira específica. E o texto diz que é de cipreste. Essa madeira é muito citada na Bíblia. Porque a madeira de cipreste na Bíblia, ela é valorizada por sua durabilidade e resistência. É uma madeira própria para construção, para durar. Ela é própria porque ela é resistente. É mais ou menos como o nosso... Hoje não tem mais, mas em casa tem. Peroba rosa. É isso, Júnior? Vocês que são entendedor? É inacreditável. Eu fui meter um prego naquela madeira, não entrou o prego. Não entra.
Eu martelei, o prego entortou. Aí eu fui com a broca, quebrou a broca. Madeira dura. Chama peroba rosa. A madeira de cipreste, ela era ótima porque ela não apodrecia. Imagine algo que vai ficar na água. É interessante que quando eu falo edificar com o material certo, é porque muitos estão edificando sua família com conceitos mundanos ou baseado em seus traumas familiares. Quando eu falo de conceitos humanos, é pegando, porque a nova psicologia, a nova pedagogia, porque ali, ou aquilo, aí vai incrementando. Não, porque olha, diz que para o casamento sadio tem que dar uma apimentada, então vamos pegar aqui um filme pornográfico, vamos fazer aqui umas fantasias, né? Porque falou que quando faz isso o casamento dá uma melhorada. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, quer dar uma pimentada no seu casamento? Ame. Ou baseado em seus traumas familiares. A maioria. Isso é imperceptível, é inconsciente, mas é uma realidade. Gente que tem trauma familiar e o que define como ela educa os seus filhos, como ela vai lidar com o casamento, é assim. É muito comum quando eu vejo problema de casamento, eu pergunto, me explica quem é a sua família. Aí a pessoa entra no casamento, mas ela veio de uma relação familiar muito problemática, ela não sabe o que é ser marido. Isso você tem que analisar. Ser solteiro, e você fica pensando no homem da sua vida, naquela pessoa que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Hoje, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa olhar para a família dele. Como que é a relação dele com os pais? Ele tem pai e mãe? Quem são as referências masculinas ou femininas? Porque isso é muito determinante para o casamento. Porque ele vai acabar reproduzindo exatamente o que ele viu. Se ele cresceu num ambiente onde o pai é fraco, ou é emocionalmente longe, ou nem pai tem, provavelmente esse tipo de gente, quando casa, tem problema sério no casamento, porque ele não sabe ser marido. E não conte com o sentimento que existe no coração dos dois apenas. É fato. Há pessoas que sofreram tanta ausência de pai e mãe, que quando tem filho, sufoca a criança. Não deixa a criança desenvolver, porque com medo que a criança tenha o mesmo sentimento. Então muitas vezes, ela quer pegar aquele trauma e jogar na criança, na sua relação com o filho. Na sua relação com o marido, com a mulher ou com a esposa, para o seu dia a dia de casamento. E aí torna um casamento doente, um ambiente hostil, delicado. Aí não entende por que não dá certo. Porque o que define são seus traumas. Mulheres que normalmente foram abusadas na sua infância, tem muita dificuldade com relação sexual. E aí elas entram no casamento, não falam para o marido, começa a ter problema nisso e não sabe por quê. Precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa ser exposto isso. Precisa ser colocado, o marido tem que ter sabedoria para entender isso, lidar com isso ou vice-versa. Pessoas que como não tiveram nenhum conceito do que é compromisso, entra num casamento e não quer ter compromisso. Por que tem gente que demora para namora e não casa? Porque não quer ter compromisso, não sabe o que é aliança. Fica enrolando a tadinha da moça ou o tadinho do moço. Não estou dizendo que tem que casar rápido, estou falando que tem o tempo certo para tudo e ore.
Mas isso mostra um problema de comprometimento. Não, para que aliança? Eu não preciso usar aliança. Como não? O próprio Deus falou, olha, eu vou fazer uma aliança. E o próprio Deus cita que vai fazer uma aliança. Por que você não quer fazer aliança? É melhor que Deus. E você que é casado não usa aliança, está errado. Isso aqui no Brasil é importante. Estou falando que é regra que está na Bíblia. Mas para a nossa cultura é importante. Perdeu, compra outra. Engordou, compra outra. Não importa. Tem uns irmãos que engordam, as mãozinhas. Casa magrinha, depois... perdi, compra outra. Mas não tira. Não é assim. Vou andar sem aliança, porque agora minha aliança é com coração. Balela. Vigia. Para nós é importante. Pode te salvar. Minha mulher é insegura. É lógico que é insegura. Você não quer ter compromisso com ela. Por isso que ela está insegura. Aí, tipo de homem assim, gera uma mulher insegura. Por quê? Porque ela sabe que ela não pode contar com aquele cara. Ele não tem firmeza. Ele fala e não cumpre. Ele não sabe que como marido ele tem que trazer provisão. Que ele tem que segurar a bronca da casa. Que ele tem que cuidar da esposa, dos filhos. Tem que cuidar dela. O cara nunca se preocupou com a esposa. Nunca perguntou se ela precisa de alguma coisa, não investe. Não compra uma calcinha para a mulher. E quando a mulher vai no cabeleireiro e gasta um dinheirinho, ainda reclama e faz bico. Vigia. Então tem que edificar com a madeira, com o material certo. A tábua, e o texto, fala de tábua. A tábua é uma tora trabalhada. Então, primeiro Noé tinha que pegar a tora e trabalhar. Serra, arruma, plana, corta, lixa, põe, mede. Dá trabalho, sim ou não? Imagino que dá, nunca fiz isso. Deixa eu falar uma coisa. Assim também é a edificação da nossa família. É um processo de transformar tora em tábua. É um processo. É um processo que vai ter que cortar algumas partes, serrar outra, lixa, troca grão da lixa mais um pouco, passa, plana, arruma, ajusta. O que é a vida em família? É isso. Vamos arrumar. Vamos ajustar. Está perfeito? Não, mas vamos aqui. O que precisa lixar? Esse cantinho. Então vamos dar uma lixada. Lixar dói. Lixar é um pouco agressivo. Mas tem hora que você precisa ser no sentido de firmeza. Não estou falando de agressão, por favor. Tem hora, não, a medida é essa. Então vamos cortar. Isso aqui não serve para nós. Vamos tirar isso aqui, porque isso aqui não serve. Isso aqui não é bom, não vai resolver. O que nós precisamos é esse tamanho. Tem coisa do casamento que, corta. Em casa não. Aqui não. Olha, nosso casamento não. Mas fulano faz. Mas fulano, eu não. Nosso casamento não. E o piche? O piche, ele serve como um isolante ou um impermeabilizante natural. Era passado o piche por dentro e por fora, porque eles estariam na água. Então, o que está fora não entra e o que está dentro não sai. É um isolante natural, é um impermeabilizante. E é justamente isso. Nós precisamos ter o sangue de Jesus sobre a nossa casa. O que está dentro fica dentro, o que está fora fica fora. Tem coisas que estão lá fora que a gente não tem controle, mas dentro eu não aceito. Não. Tem coisas que acontecem lá fora que infelizmente acontecem, mas na minha casa, não. Quando estão entendendo? Fala sobre isolar-se. Lembra do povo saindo no deserto? Vai vir a 10ª praga, mas a casa que tiver o sangue do cordeiro,
essa casa não vai ser atingida. Isso também representa Cristo na nossa vida. A cruz. Quantos estão entendendo? E para encerrar, envolva sua família na edificação da arca. Vou repetir. Envolva sua família na edificação da arca. A arca, ela também é uma representação da igreja. Eu gosto de usar a arca como representação da igreja por vários motivos, né? Havia um juízo no mundo. A arca é a igreja. Dentro da arca tinha tudo quanto é bicho, tamanho, cor. A igreja é assim. É gente de tudo quanto é jeito. E a gente tem que conviver junto. Porque mesmo que esteja ruim dentro da arca, às vezes, porque eu acredito que acontecia, um cheiro um pouco diferente, né, um incômodo, o barulho, ainda era melhor dentro do que fora. A igreja é esse ambiente que às vezes não é perfeito. Tem umas coisas que a gente fala, poxa, por quê? Eu não esperava que isso tivesse aqui dentro. Mas ainda é melhor aqui do que lá fora. Entendeu? Mas o interessante é que a Bíblia relata claramente que Noé e sua família entraram na arca. E alguns estudiosos dizem que Noé demorou 100 anos para construir a arca. 100 anos, mais ou menos. Lembrando que naquela época o homem vivia muito mais, assim por diante. Bom, eu acredito que o maior trabalho de Noé não foi construir a arca. Porque o projeto estava pronto, o próprio Deus falou que ia enviar. O texto diz, claro, eu vou enviar. Ele não teve que sair caçando o bicho. Ele abriu a porta e começa a chegar os bichos. Porém, ele tinha todos os detalhes, sabia a madeira que ia usar, o comprimento, tudo. Eu acredito que o maior desafio de Noé foi envolver a sua família na edificação daquela arca. Deixa eu falar uma coisa. Envolva a sua família na edificação da arca. É você e a sua família. Eu tenho dito isso porque eu estou falando porque eu posso falar isso com propriedade. Minhas filhas sempre foram envolvidas comigo no ministério. Minha esposa nunca foi a esposa do pastor apenas, mas sempre envolvida. Quando minha esposa casou comigo, eu já era pastor. Eu fui ordenado pastor solteiro. Depois eu casei. Mas desde o começo sempre foi envolvida, sempre. Aí minhas filhas nasceram sempre envolvidas em ambiente de igreja. Viveram todos os momentos ruins, bons e ruins que eu vivi no ministério. As alegrias e os fracassos, as dores e assim por diante. Me viram, mas sempre envolvendo. Primeiro com o meu exemplo. O exemplo da sua mãe. Hoje minhas filhas, uma lidera células, cantando louvor, envolvida nos jovens, isso aqui. E fazem isso assim com alegria no coração. Sou especial? Não. Mas eu sempre tive isso como uma verdade para a minha vida. Não negligencie. Primeiro, cadê você na edificação da casa de Deus? Cadê você? Eu quero te chamar para essa edificação. Para pegar a mão na arada e falar, eu vou fazer. Porque, irmãos, ambiente de igreja, ele é para isso, ele é saudável para esse aspecto. Eu vou treinar, eu vou envolver meus filhos. Vou incentivar a participar, vou incentivar a estar aonde for necessário. Mas há pais que negligenciam tanto. Há maridos aqui, me desculpa, marido. Mas com todo respeito ao irmão, eu sei que mulher às vezes trava, mulher às vezes... Mas deixa eu falar uma coisa. Eu não ando sozinho.
Uma vez minha mulher falou, eu não vou na igreja. Eu falei, eu não casei para andar sozinho, você vai. Você vai. Se arrume e vai. Ah, não, deixei minha mulher lá em casa. Eu não estou dizendo que ela não possa descansar, que ela não possa. Mas tem mulher que é birrenta. E tem homem que é mole. Que é frouxo. Não é assim, não. Vamos. Eu casei para andar junto. Eu não estou dizendo que minha mulher me acompanhe em tudo, porque nem dá mesmo. Mas eu estou dizendo que eu não casei para andar sozinho. E às vezes, irmão, com todo respeito às irmãs, tem mulher que é muito bicuda. E às vezes o marido tem que ser um pouco firme. Não me interprete mal. Mas tem mulher também que precisa ser firme com o marido. Vamos para o culto. Vamos para a célula. Ah, não vou hoje. Vai sim. Vai sim. Você vai, pode arrumar. Vamos. Levanta. Ah, não vou. Vai. Ou se vai. É assim que você faz. Para de manhã. Estou lidando com criança. Você não casou? Então, casou? Não casou na igreja? Não somos crente? Então, crente vai para a igreja. Ah, não sei se eu quero ir mais. Não, agora não tem opção. Você vai, ponto, acabou. Você discute com Deus. Envolva a sua família. Mas se envolva primeiro. Seja o exemplo. Ah, eu sou só crente de banco. Seus filhos vão ser. Você não leva a sério, não vão levar. Nossos filhos, normalmente, não em 100% dos casos, eles gostam daquilo que a gente gosta. Normalmente. Não é assim com o time de futebol? Ah, eu sou corintiano, meu filho vira corintiano. Se você gosta muito daquilo, ele vai gostar também. No meu caso, como eu não torço muito para time, então uma filha virou São Paulina, a outra corintiana. Desviou, mas o problema é dela. Mas não é uma coisa que eu tenho paixão. Mas aquilo que eu tenho paixão, elas são apaixonadas. Minha paixão é outra. Minhas filhas têm leitura bíblica, leitura normal. Leem. Por quê? Porque me vê lendo. Porque eu cobro. Eu sempre fiz isso. Mas porque eu sou o exemplo. Eu tenho que brigar às vezes com ela para elas não virem para a igreja. Não, você já vai à noite, vai de manhã, fica aí. Não, eu quero ir, acorda e vai. Agora acordar adolescente domingo de manhã para ir para a igreja, irmão, isso é muita glória. Envolva a tua casa. Envolva a tua família nessa edificação. Quem crê, diga amém. Fique de pé, o louvor suba. Não dá nem para subir o louvor. Pode ficar, eu vou orar. Preciso encerrar.